paz, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, né, para que as pessoas possam ver. E ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, né, o livro das Revelações, no capítulo 6, que vai relatar: o Cordeiro abre os selos. O Cordeiro abre os selos, né? Vamos ler. O primeiro selo, o Cordeiro abriu, né? E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e houve um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem, né? Esse ser vivente, ele está falando com João, né? Que é lá que está, o apóstolo João é quem está recebendo essas revelações de Cristo, né? Quem está recebendo essas revelações de Cristo. E como ele foi arrebatado até o céu em espírito, né? Porque ele não podia ser arrebatado totalmente, porque no céu não entra carne e sangue. Então ele foi arrebatado só em espírito, né? Para ele escrever o livro das revelações, que se chama Apocalipse, né? E ele está dizendo aqui: e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem. Olhei, e eis um cavalo branco, né? E o ser vivente chamou João, e ele olhou e viu um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Isso é o primeiro selo aberto pelo Cordeiro, né? Porque esse livro que estava na destra do que estava no trono lá no céu, e ao redor dele tinha mais 24 tronos, tinha esses seres viventes, 4 seres viventes, mas o que estava sentado no trono do meio, né, que tinha a aparência de jaspe e de sárdio, ele tinha um livro na sua destra, e esse livro ele era escrito por dentro e por fora, e ele tinha 7 selos. E de acordo com o que está escrito aqui no livro das Revelações, só o Cordeiro poderia abrir esses 7 selos. Então o Cordeiro apareceu lá, tomou o livro do que estava com ele e começou a abrir esse selo. E abrindo esse primeiro selo, era um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer, né? Isso é o primeiro selo. Agora vamos ler o segundo selo que o Cordeiro vai abrir, né? Isso é livro das revelações, que é Apocalipse, né? Está sendo revelado para o apóstolo João. Quando ele abriu o segundo selo, houve o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, essa pessoa que estava sentado nesse cavalo vermelho, que foi dado para tirar a paz da terra, né? Isso é algo diabólico, né? Porque vai tirar a paz da terra e as pessoas vão se matar, né? Mas também pode ser o início da grande tribulação no último dia, porque na tribulação do último dia vai chegar um momento que as pessoas vão querer morrer e não pode. A morte não vem para essas pessoas pecadoras, né? Não vai vir
de tantos sofrimentos que eles vão ter. Está escrito, eu já li também, né? Na revelação anterior, né? Eu li isso, mas está na Bíblia, aqui mesmo no livro das Revelações, está escrito isso, que no último dia vai ter uma tribulação tão grande, mas tão grande, que as pessoas que não estão com Deus vai desejar morrer e a morte não vem para essas pessoas, né? Isso é fato, está escrito, né? Provavelmente aqui não é assim, porque umas pessoas vai matar uns aos outros, né? Porque foi dado uma grande espada. Isso não é coisa boa, né, que vai acontecer. O terceiro selo, né? Quando abriu o terceiro selo, vi um ser vivente dizer: vem. E olhei e eis um cavalo preto. Agora é um cavalo preto. O vermelho vai tirar a paz da terra e os homens vai matar uns aos outros, né? Os homens vai matar uns aos outros. O terceiro cavalo é um cavalo preto. E o que está montado nele tinha uma balança na mão. E houve como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: um quenis de trigo por um denário, 3 quenis de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho, né? Bem, nessa passagem aqui do terceiro selo, eu creio, né, que vai ser coisas terríveis a respeito de comida caras, que as pessoas vai querer comprar e não vai ter dinheiro, porque está sendo muito cara. É uma imaginação minha, viu? Não pense, eu não estou relatando coisas da Bíblia, é coisas do meu pensamento, né? Pode ser que seja verdade ou não. Eu não posso afirmar que seja uma verdade. Eu apenas estou dando a minha opinião. Vocês têm que entender isso, né? Esse cavaleiro de preto, né, ele tem uma balança na mão. Essa balança provavelmente é para pesar o pecado do povo. Quem tem pecado grave, pecado que não é perdoável e pecado que será perdoado, ou então obras feitas através dessas pessoas que pode ser aceita por Deus, vai pesar na balança essas obras feitas pela humanidade e dependendo do peso pode ser salva ou não. Isso é a minha opinião, tá? Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E como também está falando de preço, né? Está falando de preço aqui, de peso e de preço, pode ser que seja a respeito de comida lá no final dos tempos, né? Porque no final dos tempos muitas coisas graves vai acontecer, muitas coisas gravíssimas vai acontecer para os pecadores, viu? É bem claro isso, para os pecadores, para as pessoas que não querem seguir a lei de Cristo, que não querem seguir a doutrina de Cristo, que não querem seguir os mandamentos de Cristo mandado por Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? E essas coisas devem acontecer provavelmente para quem está nas igrejas falsas de Satanás, como igreja católica e evangélicas, que tem por aí ensinando mentira e enganando o povo. Porque toda igreja inventada e criada por homem não é de Deus, mas de Satanás. Isso é a verdade, porque eles não pregam a verdade, pregam engano, pregam mentiras por causa do dinheiro, tá entendendo? E isso não é mentira, isso não é mentira, isso é verdade. Se isso que eu estiver falando para você for mentira, que Deus manda o raio sobre mim agora e me destrua, né? Porque não é mentira, isso é a mais pura verdade, tá? Então, provavelmente nesse terceiro selo vai haver fome ou coisas caras para se comprar, né? O povo tá roubando na balança, etc. Mas isso é a minha opinião. É a minha opinião, viu? Isso não é de acordo com esse versículo. Isso é uma opinião que está vindo na minha mente, que vai ser coisas caras para comprar nesse tempo. Porque está falando de denário, é no tempo de lá, não no tempo de hoje. Hoje é real.
Nesse tempo aqui está falando de denário, é lá naquele tempo lá atrás, né? E quando abriu o quarto selo, vi uma voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, né? Isso é o livro das Revelações, capítulo 6, né? Livro das Revelações de Cristo, capítulo 6, né? O versículo é o 7 e é o quarto selo que Cristo está abrindo. Olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades, que é, né, o sepulcro, assim falando, seguia ele. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra, né? Isso é o quarto selo e o quarto cavalo. É o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e agora o cavalo amarelo, né? No quinto selo, ao ser aberto o quinto selo, né? Vi debaixo do altar, João viu debaixo do altar quando Cristo abriu o quarto selo que estava naquele livro, na destra do Todo-Poderoso, que era escrito por dentro e por fora e era selado com esse selo aqui que eu estou revelando. Quando Cristo abriu esse quinto selo, João viu que essa revelação está sendo dada a João, né? João foi lá receber essa revelação e ver essas coisas. E ele está vendo quando abriu o quinto selo, debaixo do altar, almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Ele viu debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, né? Já houve uma passagem dessa de pessoas ter morrido por causa disso, mas pode ser que não seja isso. Isso é uma opinião minha, né? Isso é uma opinião minha, de pessoas já ter morrido por causa dessas palavras, mas eu não sei se são essas, né? Eu não sei se são essas. Porque a Igreja Católica, antigamente, logo lá no seu início, ela matou mais de 300 mil pessoas queimadas, né? A Igreja Católica, no seu início, ela matou mais de 300 mil pessoas queimadas no fogo por não aceitar a sua doutrina que eles estavam dando, né? Eles também queimaram milhares de Bíblia para que ninguém lesse a verdade. Isso foi a Igreja Católica lá no início dela, né? Então essas pessoas que estão aqui debaixo do altar, que morreram por causa da palavra de Deus, pode ser essas pessoas que a Igreja Católica mandou matar, né? Pode ser essas 300 mil pessoas, não é pouco, é muita gente. Isso lá atrás, né? É uma grande multidão, né? Vamos dizer assim. Mas também não pode ser isso, pode ser que isso ainda vai acontecer, né? Dessas pessoas morrerem por causa da palavra de Deus, né? Muitas pessoas ainda vão morrer, mas essas daqui já morreram. Elas estão debaixo de um altar, né? E elas estão pedindo justiça, né? Elas estão pedindo justiça, né? Elas morreram porque eram pessoas que estavam seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Essas pessoas que morreram aqui, que estão debaixo do altar, que morreram por causa da palavra e do testemunho que deram. Então, são pessoas que pregavam a palavra de Deus, né? São pessoas que pregavam a palavra de Deus e eles morreram por causa disso. Provavelmente não foi essas 300 mil pessoas que a Igreja Católica mandou matar naquele tempo.
Eu acho que não, né? Eu estou comentando assim porque isso foi passado, né? A Igreja Católica mandou matar mais de 300 mil pessoas queimadas por não aceitar a sua doutrina. Isso quer dizer que essas pessoas aceitaram a verdadeira palavra de Deus e morreram por causa dela. Mas também não pode ser essas pessoas, pode ser outras pessoas que morreram pregando a verdade de Deus, né? Morreram pregando a verdade de Deus, deram o testemunho que Cristo trouxe do Pai, né? Pode ser isso, né? E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então esse povo morreram já por causa dessas coisas. Foi gente, né? Por exemplo, os judeus, né, daquela época, né, pode ser por isso também. Os judeus daquela época não mataram Cristo por causa desse testemunho que Cristo deu, de Deus, né? Cristo morreu por causa disso. Cristo trouxe o testemunho de Deus e o povo mataram ele por causa desse testemunho. Cristo deixou esse testemunho para nós e de lá para cá muitos devem ter morrido por causa disso, né? E eles estão esperando esse julgamento, mas só no último dia que vai ter, não é agora. E foram dadas a cada um vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como eles também o foram. Então, se essas pessoas que estão aí debaixo do altar morreram por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que Cristo trouxe, então nos dias de hoje, daqui para frente, muita gente ainda vai morrer por causa desse testemunho, por causa da verdadeira palavra de Deus que Cristo trouxe, mandado pelo Pai, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Isso ainda vai acontecer, né? Ainda vai acontecer. Então é bom que todos nós nos mantenhamos firmes dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, aquela que Deus mandou através de seu Filho. Então, vocês aí que estão me ouvindo, é melhor você abandonar a igreja católica, abandonar as igrejas evangélicas, porque são de Satanás, né? Isso é a mais pura verdade. Foi homem quem inventou, não foi Deus quem mandou. Quem mandou a verdadeira igreja foi Deus com o seu nome e chama-se Igreja de Deus. Todas essas outras que o homem inventou são de Satanás. Isso é a verdade. Eu não estou aqui julgando ninguém, falando mal de igreja nenhuma, de ninguém, não. Isso não é minha intenção e jamais eu quero ter essa intenção. Mas o que eu estou falando é a mais pura verdade. Se isso não for verdade, eu quero que Deus mande um raio sobre mim agora e me destrua, né? Mas é a verdade, com certeza é a verdade. Abrindo o sexto selo, né? Abrindo o sexto selo, houve um grande terremoto e o sol se tornou-se negro, né? Como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Isso é a revelação do sexto selo, né? O sol vai ficar preto e a lua vai ficar da cor de sangue. Isso é lá no último dia, né? Isso é lá para o último dia, né? As estrelas do céu vai cair sobre a terra. Imagina, meus amados, uma estrela cair na terra. Dizem os cientistas que uma estrela, ela é 100 vezes o tamanho do estádio do Maracanã. Imagina quanto é grande uma estrela dessa caindo de uma infinidade de altura aqui na terra. Que estrago não vai fazer? Não é verdade? Que estrago não vai fazer essa estrela? Então,
as estrelas do céu cairão sobre a terra. Isso é no último dia, sem dúvida. Isso aqui eu posso falar com toda certeza que é no último dia. Essa passagem aqui do sexto selo, né? Isso é o sexto selo do livro que estava selado na mão do Pai lá, que o Cordeiro pegou para abrir esse selo. E é abrindo esse selo, esse sexto selo, houve terremoto, o sol ficou preto, a lua ficou da cor de sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, né? Como quando uma figueira é sacudida, imagina, né? Vai ser muito terrível essa passagem aqui na terra, né? As estrelas vai cair do céu mesmo, isso vai, porque esse céu aí, como está escrito, ele vai derreter, né? Essa terra aqui, ela vai derreter, vai virar um lago de fogo, que vai se chamar inferno, lá no último dia. Isso é bem claro na Bíblia. Isso é bem claro na Bíblia, né? Que essa terra vai derreter e vai se tornar um lago de fogo. Isso é esse mundo em que vivemos no último dia. Então é necessário que todos nós estejamos com Cristo verdadeiramente, com amor puro e sincero em nossos corações, para que nós não fiquemos nesse lago de fogo, né? Para que não, porque se nós não formos achados dignos de Cristo e de Deus, ficaremos aqui nesse lago de fogo queimando para sempre. Isso é a verdade na Bíblia. Isso é a verdade na Bíblia. Isso aqui não é eu falando por mim não agora. É falando da Bíblia mesmo, porque isso é a mais pura verdade. Vai cair as estrelas do céu como você chacoalha um pé de figo. Imagina você chegar, chacoalhar assim um pé de figo e cair aquilo um atrás do outro. Pá, 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 pá. Imagina as estrelas do céu caindo, cada uma maior, 100 vezes maior que o estádio do Maracanã. Uma só. Imagina só quão estrago vai fazer. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém na face da terra. Nem animais, nem árvore, nem rio, nem nada, como está escrito, né? Não vai sobrar nada. E essa estrela vai cair como quando uma figueira é sacudida por um vento forte e deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se, presta atenção, o céu recolheu-se como um livro se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos e os poderosos, os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isso é no último dia que vai acontecer essas coisas para esse povo, quando começar a grande tribulação, né? Vai começar a tribulação e indo para o último dia, essas estrelas vai caindo do céu, esse céu aqui vai se torcer todinho, esse que a gente vê, o outro céu também, porque são 3 céus, esse céu não vai existir, o outro não vai existir, e nem o paraíso de Deus também vai existir, porque ele vai voltar para a eternidade. Ele está na eternidade, né? Deus veio da eternidade para a eternidade. Nessa eternidade que ele veio, ele criou um mundo habitável para ele. E criou todos os anjos, todo o seu ser, tudo que é pertencente a Deus está lá nesse mundo habitável que ele criou nessa eternidade.
mas ele no último dia ele vai se mudar de lá com tudo, vai ser destruído. Vai ser destruído o terceiro, o segundo e esse céu que nós vemos. E ele vai voltar para a eternidade, onde ele vai criar um novo mundo. Está escrito isso, um novo mundo, uma nova terra e um novo céu. Isso é o poder de Deus que está escrito aqui e que sucederá lá no último dia. Isso vai acontecer no último dia. Deus vai criar um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Porque essa onde ele está, ele vai destruir. Vai destruir o mundo que ele está, vai destruir o mundo que nós estamos, vai destruir esse céu, o segundo e o terceiro céu, é onde Deus habita, também ele vai destruir. E ele vai criar um novo céu, uma nova terra e um novo mundo para ele. E nós estaremos lá também, junto com ele, nesse novo mundo, nessa nova terra. Porque se somos de Deus, se nós formos achados puros aqui para ser dignos dele, nós vamos para essa nova terra e esse novo céu. Se Deus permitir, assim seja. Glória a Deus, né? Isso é a verdade, né? Daquilo que Cristo revela, da Cristo que Cristo revelou, mandado por seu Pai, né? É o testemunho de Cristo através da Bíblia, dado por Deus para nós, né? Então esse rei, esse rico, tudinho, não tem nada. E dizia aos montes e rochedos: cobre-no, cobre, mas é a ira de Deus, é a ira do Cordeiro. Ele pode se enfincar 100 metros de chão abaixo, que vai acontecer a mesma coisa, vai derreter do mesmo jeito. Porque vindo o grande dia, né? Porque é vindo o grande dia, dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Da ira dele, do Pai e do Filho. E ninguém vai subsistir, ninguém vai se salvar da ira de Deus. Os pecadores, os que não querem aceitar a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. É por isso que eu digo: se você for católico, fuja dessa igreja, corra dela. Se você é evangélico, corra desses pastores enganadores, saia dessas igrejas falsas de Satanás. Todas elas são de Satanás. Todos os seus pregadores precisam se arrepender, e vocês também, para que tenha a vida eterna. Porque só existe uma igreja verdadeira para a salvação, e essa igreja chama-se Igreja de Deus, única e verdadeira, meus amados. Só existe uma única igreja verdadeira, enviada por Deus e seu Filho, que se chama Igreja de Deus. As que os homens inventaram, criaram, como Igreja Católica, Igreja Assembleia, Adventista, Testemunha de Jeová e muitas outras que existem, todas são de Satanás. Todas são de Satanás. Seus pregadores também. Mas eles, todos vocês, têm chance. Todos vocês têm chance de se redimir com Deus, de ser perdoado. Quando se arrependerem, quando vocês se arrependerem de estar nessas igrejas de Satanás, se arrepender de estar ouvindo o padre, o papa e etc, e etc. Se arrepender de estar ouvindo os católicos, esses apóstolos falsificados que tem por aí, esses pastores falsificados que tem por aí, dentro dessas falsas igrejas de Satanás. Se vocês se arrepender, Deus vai abraçar vocês. Mas vocês têm que abandonar a legião de Satanás primeiro e voltar para a verdadeira igreja que Deus mandou através de seu Filho Jesus Cristo. Isso é a mais pura verdade. Não é mentira, não. Isso que eu estou falando. Se isso for mentira, eu quero que Deus me destrua agora, nesse instante. Porque não é mentira. Não é mentira isso. Não é.
não é mentira, meus amados. Então, sede sóbrio na palavra de Deus, não se embriague no vinho de Satanás. Não se embriague no vinho de Satanás, que são essas igrejas falsas, são esses pastores, são esses pregadores que tem por aí nos dias de hoje. Nenhum deles são de Deus, nenhuma igreja e nenhum pregador desses são de Deus. Fala de Deus? Fala da Bíblia? Fala, mas é para enganar vocês. Enganar eles, eu acho que ele não se engana não, né? É porque Satanás cega ele. Satanás cega ele e cega vocês para não entender a verdade. É simples. Satanás também faz isso. Mas eu estou aqui, né, como servo de Cristo para alertar vocês de que vocês estão com Satanás. Isso não é julgar, isso não é falar mal de vocês, não. É falar a verdade do Evangelho de Deus, tá? Isso é a mais pura verdade. Eu sei que é doloroso, é muito doloroso ouvir essas coisas. É muito doloroso, mas é a verdade, meu amor. É a verdade. Termina aqui o capítulo 6 do livro das Revelações e vou agora ler para vocês no capítulo 7 do livro das Revelações de Deus, que é Apocalipse, né? E é os 144 mil selados de Israel. Quem são essas pessoas seladas de Israel? Quem são esses? Porque tem igreja aí, né? Se eu não me engano é a Testemunha de Jeová, que esses 144 mil selados é o que vai reinar aqui na terra no paraíso. Que o paraíso é aqui na terra e ele vai estar nesse paraíso. Isso é uma grande mentira, um grande engano, porque são de Satanás e estão pregando mentira. Esses 144 mil selados de Israel, vocês sabem quem é? São o povo israelitas que conseguiram ser conduzidos através da lei de Moisés até Cristo. Esses 144 mil que está sendo relatado aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante, esses 44 mil selados de Israel são aquele povo israelita que seguiram a lei de Moisés até Cristo. Porque a lei de Moisés foi dada para o povo israelita ser conduzido até Cristo. A lei de Moisés foi dada para o povo israelita ser conduzido até Cristo. Quando Cristo chega, eles abandonam a lei de Moisés e vai seguir a lei de Cristo, a nova igreja. Porque a lei de Moisés é a igreja do deserto. A lei de Moisés chama-se igreja no deserto. A lei de Cristo é a igreja de Deus, que salva, que dá vida eterna, que tira o pecado através dos seus mandamentos, né? Mas a lei de Moisés não tira pecado. A lei de Moisés não salva. O povo israelita receberam um mandamento para matar bode, para tirar os pecados dele. Isso é na lei de Moisés. Na lei de Moisés, que é a igreja no deserto, ele recebeu esse mandamento de matar bode para expiação de pecado. Isso é na lei de Moisés. Mas o próprio Deus diz, quando Cristo vem, que a lei de Moisés, aquele bode, aquele sacrifício, nunca tirou pecado do povo israelita, né? Isso é claro na Bíblia. O próprio Deus falou isso, dizendo que aqueles bodes que o povo israelita matava para a expiação de pecado, nunca tirou o pecado deles. Nunca, né? Nunca tirou. Era apenas um simbolismo para que eles acreditassem em Deus. Mas hoje devemos nos arrepender,
nos lavar através do verdadeiro batismo que é na igreja de Deus, porque o batismo na católica não serve, o batismo nas igrejas evangélicas também não serve, porque são igrejas de Satanás, são pregadores de Satanás, então esse batismo não serve. O verdadeiro batismo é dentro da verdadeira igreja que Deus o Pai enviou através de seu Filho, e chama-se Igreja de Deus, única e verdadeira. Na Bíblia você não vai achar igreja católica, não vai achar igreja assembleias, né, que tem milhares de igrejas assembleias, tudo isso para enganar o povo, para roubar a consciência desse povo. Não vai encontrar adventista, testemunha de Jeová, cristão no Brasil, etc. Vocês não vão encontrar na Bíblia, mas na Bíblia vocês encontram igreja de Deus, porque foi o próprio Deus quem mandou através de seu Filho. E essa igreja ela é constituída da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo dado por Deus para nós e para o povo daquele tempo. Aí muita gente está dizendo que eu estou falando besteira, que eu estou falando heresia. Meus amados, se isso for heresia, que Deus me derrote agora, me destrua. Eu aceito. Eu aceito. Nesse instante, se eu estiver mentindo para vocês, que Deus me destrua agora, nesse exato momento. Isso não é mentira. É a mais pura verdade. Igreja Católica e todas as outras são de Satanás, sim. Seus pregadores servem a Satanás, sim. Isso não é mentira, não é invenção. Se isso for mentira, que Deus me destrua agora, nesse instante, para vocês verem. Não é. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Só existe uma única igreja verdadeira que Deus mandou através de seu Filho, Jesus Cristo. Igreja de Deus. Vamos continuar agora e eu vou mostrar os selados de Israel, esses 144 mil. Depois disso, João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então a terra parou nesse dia, né? Com esses 4 anjos, a terra parou de soprar, né? Em todos os sentidos, seja na terra, na árvore, no mar e no ar. Não tem vento. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que reteu esses 4 ventos, que fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifique, né? Então esses 4 anjos que reteu o vento, né? Ele foi dado para danificar a terra, né? E o mar. Esses 4 anjos que parou o vento no 4 cantos do mundo, ele foi mandado para danificar a terra e o mar. Mas aí apareceu outro anjo, né? E disse para ele, o que subiu de lado do sol nascente, né? E disse, clamou com grande voz a esse anjo que ia danificar a terra, dizendo: não danifica a terra nem o mar, nem as árvores, até que selamos na sua fronte os servos do nosso Deus. Né? Esses são as pessoas que foram confiadas por Deus antigamente, esses 144 povos israelitas, né? Que seguiu a lei de Moisés até Cristo. Então está mandando reter nesse tempo para que eles, né, esses 144 mil seja selado, né, na sua testa, na sua fronte, né, os servos do nosso. E ouvi o número dos
os que foram assinalados com o selo, né? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então essas pessoas não é nós nos dias de hoje, não é. São as pessoas que seguiram a lei de Moisés lá naquele tempo antes de Cristo. Antes de Cristo. Esses 144 mil que esse anjo está dizendo aqui antes de destruir a terra, eles vão ser selados antes dessa terra ser destruída. Porque eles provavelmente foi conduzido até Cristo através da lei de Moisés. Esses 144 mil, que são das tribos dos filhos de Israel. São 12 tribos, né? Como a maioria se perdeu, foi para Satanás, né? Esses aqui, esses relatados aqui, porque 90% foram para Satanás, só 10% ficaram na lei de Moisés. 90% foram após Satanás, abandonando a legião de Deus, mas 10% ficaram. E esses 144 mil aqui, que vai ser selado, que antes desses 4 anjos danificar a terra, eles vão ser selados primeiro, porque eles foram conduzidos até Cristo. Eles foram conduzidos até Cristo, por obedecer a lei de Moisés até o fim, porque a lei de Moisés foi dada para o povo israelita serem conduzidos até Cristo. Quando Cristo chega, essas pessoas que foram conduzidos até ele, eles deixam a lei de Moisés para lá e vai seguir a lei de Cristo. Oi, meu amor. É o copinho, é? Pronto. Obrigado, papai bebeu, viu? Tá teto? Vai beber água, mamãe. Peça a mamãe. Né, meus amados? Então é isso. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Só que tem igreja falsa aí de Satanás que tá dizendo que esses 144 mil aqui, eles vão reinar aqui na terra, porque essa terra aqui vai ser o paraíso. Mas não é assim. Essa terra aqui vai ser um lago de fogo, onde vai se chamar de inferno, né? Então, se é assinalado esse da tribo, agora vai falar quantas pessoas das tribos foram assinaladas, né? Isso é lá no último dia que vai acontecer isso, antes dessa terra ser destruída, porque os quatro anjos já reteram os 4 ventos. Tem 4 anjos no 4 canto desse mundo e ele paralisou os ventos. Não tem vento. Esses 4 anjos paralisou o vento aqui nesse mundo. Não tem vento para lado nenhum, nem balança a árvore, nem balança a onda do mar, nem nada. Não tem vento de qualidade nenhuma, porque eles pararam o vento. Quando eles fizeram isso, subiu um anjo à direita do sol nascente e disse para ele: olha, espera até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. Então essas pessoas que vai ser selada, né, são pessoas lá de antigamente, um povo que seguiram a lei de Moisés. Essas pessoas são seladas porque eles obedeceram do início até o fim. Por isso que eles vão ser selados no último dia, antes de ser destruídos. Porque esses 4 anjos que parou os ventos aqui na terra, ele está se segurando, porque o anjo disse a ele: olha, espera aí um pouquinho, porque tem 144 mil para ser selado do povo israelitas, dos filhos de Israel. Espera aí até ser selado. Depois que for selado, aí você pode danificar a terra, porque eles pararam o vento e vão danificar a terra. Provavelmente, né? E isso vai ter, ó. Isso teve, logo no início teve terremoto, né? Tudo teve um bocado de coisa. Ele parou, né? Então ele vai ter. Quando ele soltar esses ventos, imagina, quando ele soltar esses ventos que tá preso, o
o que irá acontecer, né? O que irá. Mas ele só vai soltar e danificar a terra quando selar esses 144 mil dos filhos de Israel, de antigamente, né? De antigamente. Povo que seguiram a lei de Deus até Cristo, que foram conduzidos até Cristo através da lei de Moisés, e foram 144 mil que seguiram na íntegra a lei de Moisés. Quando Cristo chegou, eles abandonaram a lei de Moisés, esse povo, e foram seguir a lei de Cristo, porque a lei de Moisés só vigorou até João Batista, a lei e os profetas. De lá para cá, estamos debaixo da lei de Cristo. Não tem lei de Moisés. Nada da lei de Moisés hoje tem. Nada da lei de Moisés tem hoje para nós. O que tem para nós hoje é a lei de Cristo. A doutrina e os mandamentos dados por Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Porque a lei de Moisés era a igreja no deserto. Está na Bíblia. Estou falando por mim não, né? Então vamos ler quem foi selado, né? Vamos ler quem foi selado. Da tribo de Judá havia 12 mil, havia ainda intacto. Na tribo de Judá, a mais perversa de todas era a tribo de Judá. Mas lá foi achado 12 mil, assinalado. Da tribo de Ruben também 12 mil. Da tribo de Gade 12 mil. Da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, tudo 12 mil. Da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Isacar, tudo 12 mil. Da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim, tudo 12 mil assinalados, né? Nessas mesmas tribos aqui, lá no início da igreja, foram assinalados também. E foi 12 mil também. Não sei se são essas pessoas, porque eu acho que não é não. Isso aqui são outros 12 mil, porque os primeiros 12 mil, quando foi lançado o tabernáculo, foi 12 mil de cada tribo também, para tomar conta lá, né? Eu acho que foi 12 mil, depois eu vou pesquisar, vou voltar lá na leitura, para ver se é isso mesmo, e falo aqui para vocês, né? Então, esse povo são todos das tribos que vieram lá do Egito. Foram eles quem recebeu a lei de Moisés. E esse foi o que seguiram a lei de Moisés até Cristo, para serem selados, né? Agora, é ainda no livro das Revelações, que é Apocalipse, capítulo 7, o versículo é o 9 em diante. E vai falar uma visão para João a respeito dos mártires da glória. Os mártires da glória. Vamos ler. Depois dessa coisa de ter selado esse povo aí, olheis e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Isso é lá no último dia mesmo. Depois olhei destas coisas, olhei e eis uma grande multidão. João viu, né? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Depois de selar esses 12, esse povo israelita aí das tribos, ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo, língua, que estava em pé diante do trono em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas na mão. João viu muita gente chegando lá. E clamaram com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Eles saudaram, né? Essas pessoas que ninguém podia contar, que estavam com vestes brancas,
Eles saudaram a Deus e a Cristo, né? E todos os anjos estavam em pé ao redor dos tronos, dos anciãos, dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus. Isso aí é a oração dos anjos, pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos me perguntou: esses que trajam as compridas vestes brancas, né, que era a multidão que estava lá, que ninguém podia contar, quem são eles e de onde vieram? Respondeu João para o ancião. O ancião foi quem perguntou para João quem era essa multidão que estava lá, vestida de roupa branca, ao redor do trono, que ninguém podia contar, porque era muita gente, ninguém podia contar. Era muita gente que estava lá ao redor do trono de Deus, vestido de branco. E um dos anciãos, que está lá, um dos 24 tronos, perguntou a João quem era essas pessoas. E João respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes, né? Disse-me ele: estes são o que vem da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então, muitas pessoas que João viu lá no trono de Deus, vestida de veste branca que ninguém poderia comprar, são as pessoas que foram arrebatadas no último dia, durante a tribulação. Isso está escrito, que todo o povo de Deus que está aqui na terra, presta atenção, Cristo vai vir por 1000 anos. Cristo vai vir por 1000 anos, vai prender Satanás e seus anjos. Cristo vai vir por 1000 anos, vai prender Satanás e seus anjos. Ele não vai destruir, vai prender. Que é para nós que estamos em Cristo. Eu espero em Deus estar aqui ainda, ou ser ressuscitado para governar com Ele durante esses 1000 anos. Toda pessoa que morreram em Cristo, presta atenção, presta atenção, Cristo vai vir por 1000 anos, está escrito, e Ele vai governar com aqueles que seguiram a Ele e a Deus fielmente. Se for achado morto, vai se ressuscitar, vão ser ressuscitados com uma carne espiritual, não é uma carne mortal, porque as pessoas que estão em Deus nesses 1000 anos, elas não vão morrer mais, não vai morrer mais, porque os seus corpos estão transformados. Vai receber um batismo no Espírito Santo e serão transformados. Os que foram achados vivos também, e vai governar com Cristo durante esses 1000 anos, que é para converter a humanidade satânica, né? Para converter a humanidade satânica a Deus, porque Deus quer que ninguém se perca. Toda a criação aqui na terra, Deus não quer que nenhum se perca, apesar que a maioria está perdida, está morta para Deus. Mas quando Cristo vir, vai tentar resgatar novamente esse povo que está na mão de Satanás, porque Satanás vai ser preso junto com os seus anjos, e esse povo que é de Satanás não vai ter como ter mais acesso às coisas de Satanás, né? E aí nós que estamos junto com ele, vamos ensinar. Espero que eu não venha ensinar a você, que você pegue essa visão agora e abandone as coisas de Satanás, que é a igreja católica, as evangélicas, a bebida, ser gay, ser lésbica, adultério, bebida, prostituição, etc, etc. Abandone tudo isso para que seja achado digno de Deus. Então, nesse último daqui para lá, durante essa coisa, essa grande multidão
que João está vindo aqui, ele está dizendo que vem da grande tribulação que está havendo aqui na terra. Né? Da grande tribulação que está havendo aqui na terra. Né? Então, essas pessoas que estão chegando lá, ela não vai passar por essa tribulação. Quando ela começar, ela vai ser arrebatada aos céus, porque é os últimos instantes desse mundo, quando começar a grande tribulação. Deus vai governar em nós por 1000 anos, presta atenção, por 1000 anos, ensinando ao povo de Satanás se converterem a Deus, porque Deus quer que todo mundo se salve. Então, as pessoas que estão com Satanás, Cristo vai vir durante 1000 anos e junto conosco, se for achado servo de Deus, vamos governar com ele para doutrinar essas pessoas que estão sendo de Satanás, porque Satanás vai estar sendo preso junto com seus anjos, e nós vai ensinar esse povo, aos católicos, aos evangélicos, aos budistas, aos das Umbanda, dos Candomblé, entendeu? Quando Cristo vier, ele e nós vai ensinar a esse povo a verdade, né? Nós vai fazer muita coisa para eles ver a verdade de Deus, para eles se converterem. Os pastores de hoje, os padres, os papas e muitos, os budistas, os macumbeiros e etc, etc. Todo ele, quando Cristo vier nos 1000 anos, é para ensinar esse povo para sair de Satanás e vir para Deus, voltar para Deus. Porque o propósito de Deus é que ninguém se perca. Isso é lá nos últimos dias. Quando começar a tribulação, o povo de Deus será resgatado, mas vai ficar os de Satanás. E esses vai passar por uma tribulação que eles vão desejar morrer e não morrem, da aflição que vai ser tanta, por eles não ter aceitado Deus. Porque já é nos últimos dias, vai ter muito tempo para eles se converterem. Deus está dando muito tempo para eles se converterem, para eles virem para Deus. Dá até então, até o último dia eles não se converter, vai haver uma grande tribulação. É fome, é sede, falta de comida, né? Peste, doença, tudo vai haver nesse povo, né, de Satanás, que não querem Deus, porque eles creem naquilo. Por exemplo, o católico de hoje, você fala com ele que eles estão errados em seguir a igreja de Satanás, mas eles não querem aceitar. Eles querem porque querem achar que estão certos. Essas pessoas no último dia, depois de um milênio, vai sofrer essa tribulação, vai passar fome, vai ter doença, vai ter sede e eles não vão ter. Vai chegar uma hora para eles que eles vão querer morrer e não morrem, que é para aprender o castigo que Deus vai dar. Só porque eles não quiseram aceitar a verdade de Deus. Preferiram a verdade, a palavra do homem, que a de Deus. Isso é o povo da igreja católica, das evangélicas de hoje e etc. Se caso não venha se converter à igreja verdadeira que Deus mandou através de seu filho. Isso é verdade, minha gente, não é mentira não. Então respondeu-lhe: Senhor, tu sabe. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, porque estão indo daqui para lá. Nunca mais terão fome, tá vendo? Que não vai ter fome. Essas pessoas que vão para Deus não vai ter fome, não vai ter sede, não vai cair sobre ele o sol, nem calor algum. Porque nesse mundo que Deus vai criar, não vai ter essas coisas, porque é um mundo espiritual. É um mundo espiritual. Porque o Cordeiro está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes de águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima.
Então lá não tem sofrimento de qualidade alguma, tristeza de qualidade alguma para aqueles que querem aceitar a Cristo, que querem aceitar a Deus dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Abandonar a igreja de Satanás. Abandonem as igrejas de Satanás, que é Igreja Católica, as evangélicas de hoje são todas de Satanás. As igrejas católicas, presta atenção, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas de hoje, junto com seus pregadores, são todos de Satanás. Porque vem da religião que Satanás inventou dentro da sua legião para que esse povo engane o povo. E isso que eu estou falando, meus amados, não é mentira, não é julgando vocês, não é falando mal de vocês, não é. Isso é a verdade de Deus, não é mentira, é a mais pura verdade. Se eu estiver falando para você mentira através disso, que Deus me destrua agora, manda um raio sobre mim e me derreta, eu aceito. Mas porque eu sei em meu coração o que eu aprendi dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo e de seus mandamentos dados por Deus, para ensinar a vocês, para que vocês acreditem na palavra de Deus. Tudo que Cristo trouxe não veio dele, é de Deus, é o testemunho de Deus que deu para Cristo e Cristo deu para nós, para que sigamos, para que tenhamos a vida eterna, porque senão vamos para o lago de fogo no último dia, que é essa terra aqui, esse mundo todo derretido. Essa terra, o mar, o céu, tudo vai se derreter e vai se tornar um lago de fogo no último dia, meu amado, minha amada. Acredite, isso é a mais pura verdade. Isso é a mais... Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, né? Inscrevam-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Né? Que vocês volte para a igreja de Deus, volte para Deus, saia das igrejas de Satanás, saia da mão dos pregadores de Satanás, saia dessa escravidão de Satanás. Voltarei com o próximo vídeo nos livros das revelações, que se chama Apocalipse, no capítulo 8. E vai ser a abertura do 7º selo. Né? A abertura do 7º selo está no capítulo 8 do livro das revelações de Cristo, que é Apocalipse. Os 7 anjos com as 7 trombetas, isso é o 7º selo que vai ser aberto. A abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas. Isso é a leitura do próximo vídeo, né? Se Deus permitir. Que Deus abençoe cada um. E tenho dito,